mais o que pedir. Concorda, presidente? Então vai embora. Hã? Assim que você terminar, eu vou deixar. Então tá, então infelizmente elas duas assuntos, como não tem um explanar o outro, é isso aí, eu lhe agradeço pela oportunidade, entendeu? Muito obrigado. Ok. E que Deus lhe ajude. Obrigado, senhor Maria. Boa noite. O senhor, por favor, retorne ao seu lugar. E só para conhecimento Tá encerrado. Não, senhor, por favor, ao seu lugar. Um dia o senhor chega aqui, pode ter certeza. Eu quero só, para esclarecer o pessoal que nos assiste, que eu até não sei quem é essa Shirley, mas pela discussão do assunto da residência, e é bom que se esclareça que toda casa, quando a gente vai construir, ou reformar, ou ampliar, a gente primeiramente vai entrar na prefeitura pedir consulta de viabilidade. O que é uma consulta de viabilidade? É aquilo que diz o que eu posso e o que eu não posso construir, aonde eu posso e aonde eu não posso. Infelizmente, pelos nossos políticos antepassados, já digo antepassado, para dizer que é bem tarde, né? Bem longe, isso não existia. Não existia essa conscientização para a população. As pessoas construíam aonde queriam e como queriam. E ainda hoje há construções assim. No lado do rio, em cima da cachoeira, em cima da estrada. Infelizmente, a construção da Dona Shirley é uma construção recente e ela está do lado de uma estrada até então estadual. Até então estadual. Passou a ser municipal há pouco tempo. E que a Câmara de Vereadores não tem culpa nenhuma dessa questão. Realmente temos que cobrar ações do nosso executivo, não questão de colocar, uma questão de bom senso e de segurança, o guarda-redes ali para estar protegendo aquela família. Agora, se o executivo vier a não fazer, não é a Câmara de Vereadores que é culpada. Eu cito um exemplo. Tem que brigar constantemente, tem o apoio aqui do vereador César Passos, a gente tem trocado figurinha nesse sentido, com relação à pintura e sinalização no trevo de acesso a Praia de Palmas. E não acontece. Já me deu vontade de pegar um pote de cal e água e lá pintar. Só que não é o meu papel do vereador. E cuidado, os vereadores ou candidatos que vão ser, e está dizendo para a população que vão fazer, que vão resolver. Porque não é os vereadores que resolvem. A gente encaminha. O ofício mais uma vez vai ser encaminhado e esperamos que este ofício também seja bem atendido, assim como foi da senhora Lavínia, assim como foi da Celeste, já veio a resposta. Então, a nossa parte do vereador que é encaminhar aos assuntos que aqui é trazido, e até então pelo senhor Amarildo, pelo vereador Jano, eu vou encaminhar o ofício da prefeitura falando dessa situação, e assim que houver a resposta, eu encaminho ao senhor Amarildo. Mas já deixo essa sugestão, senhor Amarildo, que além do senhor vir na Câmara, o senhor protocolo. Começa a protocolar esses pedidos na prefeitura. E a prefeitura não atendendo, o senhor traz aí para cá o número do ofício, o número do protocolo, que fica mais fácil para a gente argumentar lá. O senhor só tem que dar o problema na Câmara e diz que a Câmara tem que resolver. Só que a Câmara não é que tem que resolver. A gente tem que encaminhar. Depois eu vou conversar com o meu amigo aí, nosso gerente de obras aí, que se encontra na plenária, vamos ver o que a gente consegue resolver lá para o senhor. Eu acredito que o senhor nunca conversou com ele sobre um assunto a respeito. Acho que é aqui. Tudo bem. Era podemos tratar na noite de hoje. Marco a próxima sessão ordinária do dia